Olá, minhas queridas e meus queridos, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, certo? Hoje na nossa aula, a gente vai trabalhar o nosso querido e famoso treino ortográfico, certo? Aquele que a gente conhece como ditado. Mas vocês já sabem que eu tenho costume de vez ou outra a gente parar para trabalhar, né, o treino ortográfico. Então vamos ver aqui quais são os benefícios, né, de se fazer treino ortográfico. Então vamos lá. Ó, fazer ditado, não é? Trabalhar o treino ortográfico, ele desenvolve a atenção e a concentração por meio da capacidade auditiva, certo? E ainda auxilia na fixação da ortografia e da escrita. No entanto, recomenda-se que o ditado seja feito apenas para reforçar o que foi aprendido, não para ensinar a escrever, certo? Então, obviamente, um ditado, eu não vou falar, exemplo, para uma criança de 6 anos escrever a palavra capcioso, porque ela não conhece, ela ainda não conhece ainda, não tem aquela habilidade com as palavras e com as letras, certo? Então, eu trabalho palavras que a gente já ouve, a gente conhece, certo? Não é à toa que os meus ditados, né, nos treinos ortográficos, eu sempre repito algumas palavras. Pra quê, Vitória? Por que tu fez isso? Ah, Vitória, mas no meu ditado a gente já fez algumas dessas palavras. Claro que sim, certo? Eu sempre tenho que fazer algumas palavras novas, né? Mais palavras que vocês já viram, que é para ter a fixação. Exemplo, ó, essa palavra aqui eu errei da última vez, então dessa eu não vou errar mais, certo? Então é para isso que o intuito que eu coloco de repetir as palavras, beleza? Então, quais são as vantagens de se fazer um ditado? Estimula a compreensão e memória auditiva, certo? Porque para escrever corretamente é preciso entender o que está sendo dito. E isso vai exigir, né, as funções do cérebro para atentar e se concentrar na pronúncia. Então é um momento que fica todo mundo em silêncio para poder ouvir só a voz de quem está ditando as palavras, certo? Outra vantagem é que a ortografia melhora. Então, quanto mais essa atividade é praticada, mais os erros ortográficos eles vão diminuindo. Então, a repetição, ela leva a criança, né, o jovem, vocês, a comparar e ir corrigindo o que foi escrito de forma incorreta e obter o êxito esperado, certo? Ajuda a desenvolver a comunicação. Então, como fazer ditado? É o uso das linguagens oral e escrita. Quando a criança, né, o jovem, ele for se comunicar pela fala, ela irá, né, ela ou ele irá, utilizar o que ficou gravado nos exercícios. Assim terá muito mais desenvoltura ao interagir com outras pessoas, certo? Melhora a capacidade ativa. Então, como ditado tem um ritmo, tem um certo ritmo, eu falo palavra de número 1, palavra 2. Então, essa atividade, ela mantém vocês ligados o tempo todo. Então, faz com que o cérebro de vocês, ele entre no modo de ativo, né? E atento para poder que vocês respondam adequadamente. Então, vocês têm que ter aquele silêncio, né? E concentração de palavra número 1, aí você já fica atento. Aí quando você já sabe que é o tempo certo de vir a palavra 2, eu digo palavra de número 2, aí vocês já vão, certo? Então, vocês entram no estado, o cérebro de vocês fica mais ativo. Então, vocês absorvem melhor o que vocês estão ouvindo, certo? Auxilia na autocorreção, porque aprender com os erros é excelente para memorizar, certo? Então, isso estimula a habilidade de se autocorrigir. E é muito importante que esse processo ele seja feito pelo próprio estudante sem o auxílio do professor. Então é por isso que eu não pego, vou pegar o caderno de fulano e vou ver as palavras que ela errou. Não, o que é que eu faço geralmente? Eu coloco as palavras no quadro para que você analise a palavra correta e você analise a sua própria palavra e você mesmo se corrija. Você perceba onde você errou, você se corrija, certo? Então é muito melhor para vocês se corrigirem do que eu fazer isso por vocês. Não, eu vou corrigir as palavras de fulano, certo? Então, atenção! Chegou o momento agora do nosso ditado. Então, o que eu vou pedir encarecidamente a vocês é que
Sejam honestos na hora de fazer o ditado. Como assim, Vitória? Ah, porque muita gente vai pensar, eu tô em casa, então eu posso pesquisar essa palavra aqui, posso perguntar a alguma outra pessoa. Mas a ideia não é essa, certo? A ideia é que você faça como se nós estivéssemos em sala de aula mesmo. Ficar em silêncio, eu vou colocar aqui o áudio, né, pra eu falando as palavras, e vocês vão fazendo em casa mesmo. Então, o que vocês vão fazer agora? Peguem o caderno de vocês na nossa matéria de português e enumerem de 1 a 20. Coloquem sempre os números um abaixo do outro, para que do lado você faça a correção da palavra. Ah, tia, eu fiz aqui em 3 colunas e não tem como corrigir a palavra do lado. É por isso que é para evitar essas coisas, certo? Então, por favor, escrevam as palavras de 1 a 20, um abaixo do outro, ou então em máximo em 2 colunas, né, de 1 a 10 e do lado de 11 a 20, certo? Mas que tenha um espaço para você escrever a palavra e você corrigir a palavra caso você tenha errado, certo? Então, atenção, eu vou começar o nosso ditado. Primeira palavra, abstinência. Repetindo, abstinência. Segunda palavra, shampoo. Terceira palavra, maciço. Quarta palavra, zigue-zague. Quinta palavra, assertividade. Sexta palavra, infeccioso. Sétima palavra, micro-ônibus. Oitava palavra, discussão. Nona palavra, execução. Décima palavra, consenso. Décima primeira, cansaço. Décima segunda, hermético. Hermético. Décima terceira, discussão. Décima quarta, acesso. Décima quinta, hilariante. Décima sexta palavra, obsessão. Décima sétima, capcioso. Capcioso. Décima oitava, histérico. Décima nona, 60. E 20ª palavra, infeccioso. Então, gente, como vocês vão estar fazendo isso na casa de vocês, né, aula gravada, vocês ainda têm a alternativa de pausar o meu vídeo, certo? Voltar um pouquinho para repetir de novo a palavra, certo? Então, lembrando que essa atividade vocês vão enviar naquele espaço de envios de atividade extras do caderno, que não tem a relação com o livro, certo? Que vocês já enviaram outras vezes na atividade de treino ortográfico mesmo e outras atividades à parte, certo? Lembrando de me enviar lá pelo Google Classroom. E qualquer dúvida, me mandem uma mensagem lá no Google Classroom, beleza? Fiquem bem, se cuidem, certo? E até a nossa próxima aula, queridos. Tchau, tchau!